Outro dia o irmão ficou tão bravo que um irmão novo de kart, você tem que ter paciência, estacionou tão perto da vaga dele que ele não conseguiu abrir a porta. Ele teve que esperar o irmão para poder abrir a porta. Que um lado do carro dele ficou preso na parede e outro carro, o irmão estacionou. Era novo de kart. Esse irmão eu desisti, ele foi e voltou, eu queria deixar ajeitar. Na terceira eu falei, irmão, tá bom, é o seu melhor? Ele falou, eu falei, Deus está vendo então, tá bom. Então eu quero encorajar você a pelo menos uma vez por mês você servir. Pastor, como eu faço para servir? É só você procurar alguém que está servindo, entende? O caminho é quem está servindo. Pastor, eu quero servir lá no Kids. Irmãos, nós agora, eu quero inclusive, vou ter que contar com a igreja. No mês de agosto nós vamos fazer uma arrecadação, porque nós vamos reformar todas as áreas do Kids. Se você vai lá, você vai perceber que já está uma quebradeira, uma bagunceira. Eu estou sonhando em colocar projeção mapeada no nosso prédio Kids para ficar mais bonito que esse. Então, como nós fizemos a reforma desse prédio, que chegou, então, um relatório de reforma na sua mão, com custo de tudo. Meu sonho é que tenha vinílico para tudo, e nós vamos fazer 3 salas do Kids que vão ficar trancadas exclusivas. Então ontem a gente começou a ver essa parte de arquitetura. A gente quer aquelas salas, igual quando você vai naqueles condomínios chiques, que tem aquelas árvores de madeira no meio, que as crianças ficam sentadinhas, mais bonito que de escola particular. Nós vamos fazer essas salas, vamos fazer o prédio Kids, e meu desejo, eu estou falando para os irmãos, hoje em dia tudo que vai fazer, o pessoal fala, pastor, quero fazer no prédio maior, porque aqui é melhor. Eu estou falando, vocês vão ficar com inveja, e estamos colocando porta em tudo, que vai ficar trancadinho, e muita gente vai me implorar para usar aquele prédio Kids, mas não vai usar. Eu quero, o pastor Gustavo gostou, eu quero encorajar você, hoje mesmo, a procurar alguém que serve. Você sabe, as coisas têm que ser práticas. Hoje mesmo procura alguém que está servindo. Pastor, eu sou o cara nessa igreja, então é de você que a gente precisa. Pastor, eu acho que eu não tenho aptidão, eu tenho certeza que você tem para servir em alguma área. E você que é líder de célula, eu quero dizer para você, eu conto demais com você, você serve na sua célula, e essa é a nossa grande célula. Então eu tenho certeza que hoje vai ter uma chuva de tanta gente querendo servir, que os irmãos vão falar, não dá para servir tanta gente assim. Você vai buscar seus filhos no Kids, você é professora, trabalha na área da educação, você tem que nos ajudar no Kids, irmã. Ah, pastor, eu sou psicóloga, sou da área de formação de criança, você tem que nos ajudar, porque nós entendemos que a capacidade natural que Deus deu é para ser usada de forma espiritual. Pastor, eu sou ótimo para organizar coisas, para organizar evento lá em casa, sou eu que faço as festas, então vem nos ajudar a organizar o culto. Pastor, eu quero ficar assim, no estacionamento para poder servir todo mundo. Então, eu quero desafiar você a servir, para que cada vez mais nós tenhamos uma igreja melhor. Quando eu venho aqui de sábado, eu sempre paro o meu carro nos lugares, às vezes tem alguns irmãos, pela graça de Deus, que não me reconhecem. Eu digo pela graça de Deus, porque é bom quando isso acontece, que eu posso entrar como uma pessoa normal, e você sempre devia ter essa visão, entrar como uma pessoa normal, como alguém que está vindo de nenhuma escala. Não funciona. A gente precisa de você para a gente poder ter uma igreja cada vez mais excelente. Amém por isso? Posso contar com você? Tá, então ore sobre cada área, sobre as áreas que nós temos e a área que você quer servir, e eu quero ver você servindo junto com a gente. Amém por isso, irmãos? Quantos estão felizes? Diga amém. Pode abaixar um pouquinho mais o meu retorno. Irmãos, esse microfone não é culpa dos irmãos não, é culpa do microfone. A maioria dos pastores desistem de usar ele. E estava tudo certo no primeiro culto, mas eu sei que alguém mexeu aí. Eu sei. Quantos querem receber uma palavra poderosa? Amém? Queria que você fechasse seus olhos onde você está agora. Eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é tão poderosa. Obrigado que a tua palavra traz vida, ela nos transforma, ela produz realidade dentro de nós. Nós nos dispomos a ouvir a tua palavra. Nós nos dispomos a perceber a tua palavra e pedimos ao teu Espírito que fale conosco de uma maneira que ainda não ouvimos. O Senhor tem a graça de falar conosco de uma maneira que ainda não ouvimos. O Senhor tem a graça de sempre manifestar algo que nós ainda não conhecemos. E nós pedimos ao teu Espírito, nós estamos aqui e sabemos antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui, porque o Senhor habita em nós. Mas sabemos também que o Senhor estava aqui criando uma atmosfera, um ambiente onde os nossos corações pudessem ser transformados pela tua glória.
é isso que nós mais desejamos. Nós nos voltamos à Tua Palavra, oramos agora, eu oro, produz mais interesse pela Tua Palavra, do que nós temos pelos nossos hobbies, produz mais interesse pela Tua Palavra, do que nós temos por outras coisas, porque a Tua Palavra é o que nos direciona, ela é o centro da nossa vida, ela é o nosso alimento, e nós estamos aqui nessa noite, não como quem veio assistir um culto, não como quem veio receber de um conhecimento, mas enquanto a Tua Palavra é liberada, que seja vida do nosso interior. O Senhor diz que o Senhor é a água viva, que flui de nós, que jorra de nós, e eu oro por essa vida que comece a fluir de nós, que ela possa ser liberada de nós, que a Tua graça como um rio possa inundar cada área do nosso coração, e que nós possamos desfrutar daquilo que a Tua Palavra traz, daquilo que a Tua Palavra produz em nós, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Eu quero compartilhar com você hoje, dando uma sequência ao que semana passada nós pregamos. Eu tenho me proposto a sempre pregar dando sequência, e eu quero encorajar você a sempre acompanhar a sequência, igual série de Netflix. Se você assistiu uma, mas não assistiu a passada, ficou algo incompleto, ficou algo que você podia ter recebido. Então eu quero dar sequência ao que nós vimos semana passada, e semana passada eu ministrei para você sobre esqueça as regras. Semana passada nós falamos que na aliança da lei, no estabelecimento da lei, a lei foi dada por Deus e a lei é perfeita. Mas Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, que a lei é perfeita, mas nós não somos perfeitos. E Paulo vai dizer, porque a lei é perfeita, ela revela que não somos. E porque não somos perfeitos, não podemos cumprir a lei. E Deus estabelece a lei através de Moisés. E a lei estabelecida através de Moisés é tão interessante, porque Moisés foi aquele pelo qual veio a lei. Mas o próprio Moisés entendia que não era possível se relacionar com Deus pela lei. O próprio Moisés faz um pedido para Deus, e Deus fala, Moisés, a minha graça vai passar diante de você. Alguns teólogos dizem que Moisés, mesmo na lei, ele entrou na nova aliança, porque ele pôde ver a graça de Deus, foi a menção da bondade de Deus passando na frente de um homem. E Deus brinca de esconde, Moisés, eu vou colocar a mão no seu rosto. Olha que legal, gente. Deus fala, Moisés, eu vou passar, eu coloco a mão no seu rosto, tiro e saio correndo. E você só vai ver minhas costas, isso que Moisés teve. Agora, por que Moisés entendeu isso? Porque Moisés tinha entendido que a terra prometida não era Canaã, a terra prometida era o próprio Deus. E Moisés fala, Deus, não me permita subir daqui se a tua presença não tiver, porque lá sem a tua presença não é terra prometida, e aqui com a tua presença é a terra prometida. Por isso Moisés não entrou fisicamente ali na terra prometida, mais tarde no monte da transfiguração ele entra, mas ali ele não entra, mas ele já estava, porque Moisés já tinha entendido o lugar que eu devo estar em Deus. E Moisés, mesmo não tendo todas as qualificações que ele mesmo escreve para se achegar à presença de Deus, ele se achega. Moisés, mesmo não tendo todas as qualificações que traziam as restrições que Deus havia dado para ele em ousadia. A Bíblia diz que Deus era amigo dele, mas como que Deus pode ser amigo de um homem, se Deus estabelece que a presença dele está dentro do tabernáculo, e que só pode entrar lá o sumo sacerdote, e que só pode ter comunhão com Deus uma vez por ano, esse homem da tribo de Levi? Moisés, ele desrespeita, no bom sentido, todas essas regras, e ele diz, eu entendi o que Deus deseja. Mas por que nós falamos, esqueça as regras? Porque em Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele, para a justificação de todo aquele que nele crê. O fim da lei está em Cristo. Agora, para a justiça de todo aquele que crê, Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque agora, quando encontramos Cristo, não precisamos mais da lei. Porque o relacionamento substituiu a religião. O relacionamento substituiu as regras. E agora nós estamos em Cristo. E nós falamos um pouco disso semana passada. Agora, por que todo homem queria cumprir a lei? Por que a necessidade do cumprimento da lei? Porque para ter relacionamento com Deus, era necessário o homem ser justo. Para se relacionar com Deus, é necessário estar num padrão de justiça. E para se relacionar, para estar em contato com Deus, não é uma opção, é uma necessidade a justiça. Não é se eu quiser ser justo, não. Para que eu me relacione com Deus, obrigatoriamente eu tenho que ser justo. É a única maneira de poder se relacionar com Deus, é sendo justo. E o homem na velha aliança, ele agora entende que para ser justo, é aquilo que eu faço. E o homem começa a desenvolver isso. Gente, hoje eu estava vindo para cá, eu parei no posto para comprar um negócio, encontrei uma mulher bêbada. Ela estava meio bêbada, né?
uma pessoa normal como eu e você, não sei o que estava passando na vida dela naquele momento, e ela chegou para mim, né, como todo bom bêbado gosta de arrumar conversa com alguém, ela chegou para mim e falou: eu vou falar uma coisa, eu nunca traí ninguém. Eu não sei se ela estava sendo traída, eu imagino que, né, me compadeci. Eu nunca traí ninguém. Uma coisa que eu nunca fiz foi ser traíra com ninguém. Ela falou para mim, eu falei: puxa, interessante. Eu fui para o carro e fiquei pensando comigo, pode ser que seja verdade, mas olha que loucura que a lei faz com alguém. Ela está se gabando de nunca ter traído ninguém, mas está praticando um pecado enquanto diz que não praticou aquele. Ela está se embriagando e dizendo: eu nunca traí ninguém. Enquanto ela se gaba de ser livre do pecado de trair alguém, ela comete um outro pecado, que é se embriagar. E é isso que a lei faz conosco. E por isso Tiago vai dizer: por quê? Porque agora o homem entende, dentro de você tem a natureza de Deus. E mesmo na velha aliança, gente, qualquer homem, o mundo só é civilizado porque todo homem tem um senso de Deus dentro dele. Todo homem tem uma clareza do poder de Deus, da lei suprema, da lei superior que rege tudo. É por isso que todo homem se torna indesculpável diante de Deus, porque dentro de todo homem tem o desejo de Deus. Todo homem já nasceu, e todo homem tem a clareza que tudo que existe. Hoje eu estava vindo para cá, eu estava pensando no primeiro culto, pensei: hoje tu está adorando a Deus agora, a cadeia alimentar está acontecendo, enquanto o leão está se alimentando, aquilo está adorando a Deus. As baleias estão nadando agora, enquanto elas nadam, elas estão adorando a Deus. Tudo está adorando a Deus agora. Tudo, a terra está girando, e a terra está adorando a Deus. Tudo está numa perfeita, tudo está orquestrado perfeitamente em adoração a Deus. E agora o homem entende que ele tem que ser justo. O homem entende que ele tem que ser como Deus. Então o homem vai tentar cumprir a lei para poder se relacionar com Deus. Porque a lei é Deus dizendo: esse é quem eu sou. Por que a lei é perfeita? Porque a lei diz quem Deus é. A lei é a expressão de quem Deus é. A lei é a revelação de quem Deus é. Paulo diz: eu não poderia saber que a cobiça é pecado se a lei dissesse: não cobiçarás. Eu não poderia saber se de fato, por isso que toda sociedade que tem a tentativa de banalizar a Bíblia, ela se torna problemática. Porque tudo que você tem de noção de moral vem através da Bíblia. É a manifestação de quem Deus é. Agora o homem vai tentar cumprir isso, mas o fato é o seguinte: o homem cumpre parte disso, ele escolhe o que ele julga. É igual essa mulher, ela diz: eu não traio ninguém, por isso eu sou justa. Mas o fato de não trair alguém não torna ela justa, porque enquanto ela não trai alguém, ela se embriaga para dizer que não trai alguém. E isso acontece conosco, entende? Por isso a justiça que nós encontramos no cristianismo não é uma justiça moral. Por muito tempo as pessoas acharam que crentes eram só umas pessoas que paravam de deixar fazer algumas coisas. Não é uma moral exterior, é uma nova natureza interior. São duas coisas distintas, e Tiago vai falar um pouco disso. Então quando nós falamos disso, é importante entender como nós somos achados justos diante de Deus. Espera aí, isso é importante. E se para se relacionar com Deus tem que ser justo, e em toda a lei ninguém conseguiu fazer isso, como agora nós podemos ter relacionamento com Deus? Como nós podemos ser achados justos? E Tiago vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque nós vamos ver duas maneiras de ser justos diante de Deus. Ou nós somos justos por aquilo que nós cremos, ou somos justos por aquilo que fazemos. Porque a nossa própria justiça invalida a justiça de Deus. Pergunte para qualquer ser humano que você conhece, em noção normal, temperatura e pressão normal. Pergunta para ele se ele quer ir para o céu. Sabe o que ele vai dizer? Que quer. Mas sabe qual que é a questão? Ele quer tanto quanto você quer. Sabe o que muda dele para você? É que você entendeu que não é a sua justiça que te leva para o céu. Foi isso que te fez confessar Jesus. O que ele não entendeu é que a justiça dele não é suficiente para levá-lo para o céu. Você entende o quanto é grave a tentativa da justiça na própria força? Esse cara que está indo para o inferno, ele não quer ir para o inferno. E é por isso que nós temos que pregar, que Paulo fala: como eles ouvirão, como eles poderão ter acesso se não há quem pregue? Por quê? Porque na verdade todo mundo está indo para o inferno, a maioria esmagadora está indo desavisado. E está indo tentando ir para o céu. O cara está se esforçando para ir para o céu. Lá no fundo, ele está tentando ir para o céu. Mas a grande questão é, a tentativa de justiça dele o tempo inteiro invalida a justiça de Cristo.
E Tiago vai falar um pouco sobre isso. Tiago, lá no capítulo 2, no verso 10, ele diz: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Talvez o verso 10 você conheça, mas Tiago capítulo 2, o verso 11, é muito marcante, porque ele explica o verso 10. Olha o que ele diz no verso 11: porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. O que ele está dizendo? Olha, aquele que falou que não é para cometer adultério, também diz, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, você é transgressor da lei. Se você não trai, mas você se embriaga, você é tão transgressor da lei. Então o Tiago está dizendo, não tem como fugir. A tentativa de todo homem se justificar não é possível pela lei. Então peraí, vamos entender qual é o plano perfeito de Deus para que eu me torne justo sem precisar da lei. Qual que é o plano de Deus agora para que eu possa compactuar da natureza de Deus sem pela via da lei, que se torna impossível. Então agora eu vou entender um pouco sobre isso. E a questão é que nós não podemos cumprir na totalidade. E agora então, a Bíblia propicia, através de Cristo, a forma pela qual eu posso me tornar justo diante de Deus. E a Bíblia vai falar sobre Abraão, que estava antes da lei. Abraão, e Romanos capítulo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia do verso 1 ao verso 5, Paulo vai dizer sobre como Abraão foi justificado diante de Deus. Por quê? E eu estou falando para você sobre justificados pela fé, porque você precisa ser justo. Por quê? Porque só sendo justo você pode ter comunhão com Deus, mas a Bíblia vai dizer que pela lei você não pode ser justo. Então a Bíblia vai dizer sobre Abraão, capítulo 4, verso 1 diz, que diremos pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e lhes foi imputado como justiça. Abraão se torna justo não por aquilo que faz, mas por aquilo que crê. E é isso agora que Cristo vem nos expor. Você pode se tornar justo por aquilo que faz, ou você pode se tornar justo por aquilo que crê. O que é ser justo? Ser justo é ser tal qual como Cristo. Ser justo é ser encontrado apto de ser abençoado por Deus. E isso não vale só para a sua salvação. Toda área que ainda você não desfruta da plenitude, é porque você está procurando justiça pelo seu próprio esforço. Você vem todo domingo aqui, e todo domingo a gente diz para você, Ele se fez pobreza na cruz para que você fosse enriquecido. Aí você não tem capacidade nem de pagar suas contas. Você fala, pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você procura se justificar na sua vida financeira pela sua própria força. Aí você não pode desfrutar da bênção completa de Deus. Pastor, eu venho todo domingo aqui, e dizem que sobre as suas feridas eu fui sarado. E a gente fica tentando se justificar pelo nosso próprio esforço. Pastor, a Bíblia diz, e a gente cantou aqui, que a paz é uma promessa. Olha que forte que a gente cantou. A paz é uma promessa, você não vai mentir. E como que eu posso ter doenças emocionais? É quando eu estou tentando me livrar dos meus dilemas e conflitos interiores através da minha própria justiça. Porque todas as vezes que eu entro na justiça de Cristo, então eu tenho que ter tudo que Cristo merece. E o que Cristo merece? É o que eu mereço. E Paulo está dizendo, Abraão creu. Então, pois que diz a Escritura, creu Abraão e se lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz a obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê. Diga assim, aquele que não pratica, pratica o quê? Pratica a obra de justiça. A gente não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Eu quero te falar aqui 3 aspectos sobre você ser justificado pela fé. Primeiro, a justiça não vem de você. Diga assim comigo, a justiça não vem de mim. Diga assim comigo, só existe um justo. Não, com mais vontade, diga, só existe um justo. Diga, Jesus. Quando você vai olhar a Bíblia, Atos capítulo 7, verso 52, é uma das pregações mais lindas. Se você nunca leu, abre em Atos capítulo 6, capítulo 7, é a pregação de Estevão, é a pregação, ele está pregando o evangelho da graça de Deus, e Estevão está sendo morto pela lei, a lei vai matar Estevão.
os homens da lei vão matar Estevão. E essa pregação de Estevão é vibrante, e no verso 52 ele diz, e certamente ele diz entusiasmado, e logo na sequência ele vai ver os céus abertos, ele diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Sobre quem Estevão estava dizendo? Sobre Cristo. Justo está no singular. Por quê? Porque só existe um justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão está dizendo: olha só, existiu um justo que passou pela terra. Ele está dizendo: olha só, existiu um homem justo. Por quê? Porque a justiça não é encontrada em algo, a justiça é encontrada em alguém. Em todo o Velho Testamento as pessoas quiseram fazer algo para se tornarem justas e não se tornaram. Então a propiciação do Novo Testamento é: a justiça não está em algo, a justiça está em alguém. Porque se só Cristo é justo, você precisa entender, no plano perfeito de Deus, Deus executa um plano perfeito, e no plano perfeito de Deus, as leis de Deus não podem mudar. Deus não pode fazer o Dênio justo. No plano de Deus, o Dênio não pode ser justo. Por quê? Porque não, porque só tem um justo. No plano de Deus, o céu não pode se abrir para o Dênio, porque eu não posso praticar a justiça de Deus, eu não consigo chegar no padrão de Deus. Então no plano perfeito de Deus, só tem uma forma de eu ser justo, é se eu for colocado naquele que é justo. Só tem uma maneira de eu ser tornado justo. O Dênio não pode ser justo, mas Cristo já é justo. No plano perfeito de Deus, eu pego o Dênio e coloco o Dênio em Cristo. Você sabe, eu estou com o dedo do pé quebrado, mal de crack. Eu estou com o dedão do pé quebrado, mas eu estava pensando, Paulo diz que agora nós somos o corpo de Cristo, nós somos um com Cristo, e no plano perfeito de Deus, a única maneira de eu ser encontrado justo, por quê? Porque você precisa entender que diante de Deus, só Jesus pode ter acesso. Olha aqui para mim, entenda isso, você não pode se aproximar, você não pode chegar, você não pode entrar, você não pode pedir nada para Deus. É por isso que todas as vezes você diz: sou um pecador, sou miserável, sou um coitado. Então você não pode ter acesso, porque pecador não pode te acessar. Entre na sua cabeça, tenta falar com o Bolsonaro hoje, vê se você vai conseguir falar. Não consegue. Tenta agora, vou falar com o Bolsonaro agora, eu vou lá agora, ele vai me atender. Tenta. O Bolsonaro não é nada perto de Deus. Tenta agora, eu vou marcar uma reunião com o Donald Trump, estou pegando um avião, vou lá na Casa Branca, vou bater na porta, ele vai ter que abrir para mim. Viagem. E você acha que você consegue acessar Deus? Não acessa, você não tem credencial para acessar Deus. Agora, no plano perfeito, o Filho tem acesso ao Pai. E a única forma de nos dar acesso é nos colocando no Filho. Eu tive que ir no hospital essa semana fazer o retorno, e aí eu lembrando Paulo com essa revelação profunda, de que agora só tem um justo. O caminho é você estar em Cristo, porque quando você acessa também, estando em Cristo, agora você tem o mesmo acesso de Cristo. Agora onde Cristo pode entrar, você pode entrar. O que Cristo pode fazer, você pode fazer. O que Cristo pode falar, você pode falar. O quanto Cristo é amado, só tem um amado, que é Cristo. Como que eu sou amado por Deus estando em Cristo? Porque os olhos de Deus só estão voltados para Cristo. E aí eu estava lá, fui fazer o raio-x do meu dedo, tá mal. Estou tendo que fazer o acompanhamento do Moisés no hospital, é isso que eu falo? Claro que não. Por quê? Porque no plano perfeito de Deus, eu disse: como que eu posso fazer o homem ser integrado em Cristo, de tal forma que aonde Cristo pode entrar, eles possam entrar, de tal forma que o que Cristo pode fazer, eles possam fazer, de tal forma que onde Cristo pode acessar, eles possam acessar. Então no plano perfeito de Deus, eu disse: eu coloco eles em Cristo, e eu não dou nome para minha mão. Não é normal alguém em sã consciência não dá um nome para a mão, não dá um nome para o dedo do pé, porque tudo diz respeito a quem eu sou. Sabe o que isso quer dizer? Aonde eu estou, aonde a minha cabeça está, o meu corpo está. Aonde a minha cabeça pode entrar, ninguém pode falar para mim. Você já viu uma placa dizendo: nesse prédio de igreja você pode entrar, mas seu pé tem que ficar para fora? Alguém acessaria um lugar assim? Cara, você pode vir na minha festa, mas deixa a sua orelha do lado de fora. Olha, venha no churrasco da família, mas seu pé tem que ficar para fora. Não existe isso.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que agora você foi feito parte do corpo de Cristo, você é um com Cristo, e se existe só um justo, você está nele e ele está em você, e aonde você entra é Cristo entrando, e aonde Cristo entra é você entrando. Você consegue crer nisso? Agora, tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a você. Quando nós falamos sobre justiça, só existe um justo, e agora nós estamos nele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o nosso nível de acesso, porque somos justificados pela fé, você precisa entender o seguinte: em toda a lei, os homens tentaram fazer uma aliança com Deus, para se tornar um com Deus através daquilo que faziam. Aliança fala de um vínculo profundo. Aliança é como se fosse um casamento. Você sabe, na cultura brasileira, a gente tem sogro e sogra, mas na cultura americana, quando você casa com uma pessoa, você passa a chamar os pais dela de pai também. O pai dela passa a ser seu pai, a mãe dela passa a ser sua mãe. No Brasil a gente tem essa divisão, e eu acho que se a gente passar a chamar de pai e mãe, a coisa vai ficar mais próxima ainda. Entende? Na cultura americana, eu não sei ainda muito bem como é os nomes, mas eu estou estudando inglês. E ontem mesmo eu estava ouvindo uma música em inglês, e aí comecei a dançar. Aí eu pensei comigo, mas você não pode pôr coisa profana no seu ouvido. Falei, mas não entendo nada, então é santificado. Um dia eu vou entender e vou me tornar indesculpável, mas enquanto eu não entendo, tudo me edifica, a batida me edifica. Eu nem sei o que estão falando. Aí o irmão mandou para mim, pô, pastor, você escolheu a pior parte da música. Eu falei, mas eu sou ignorante, e a ignorância Deus não leva em conta. Mas sabe o que é interessante? No plano perfeito de Deus, agora Deus te coloca no filho. Gente, olha aqui para mim, nunca me convide para um lugar que minha mulher não pode ir. Nunca me chame para uma conversa que minha esposa não pode ir. Nenhum homem de respeito você vai dizer para ele, olha Sandra, eu gosto de você, vem aqui em casa, mas não traga a sua esposa, porque eu não gosto dela. Aonde o homem entra, a mulher tem que entrar. Sabe o que isso quer dizer? Nós somos feitos a noiva de Cristo. É por isso que agora nós podemos acessar todo lugar que Cristo pode acessar. Mas sabe o que é interessante na velha aliança? O homem queria ter esse tipo de aliança com Deus, esse vínculo de aliança através da casa. Eu vou ter prosperidade nos meus negócios e tal, e você vai ter que ficar comigo, porque eu vou fazer tudo certinho. Não funciona, isso era lei. É o homem tentando firmar uma aliança com Deus com base naquilo que ele faz. Mas agora, porque Cristo está em você, Deus não firma aliança com você pelo que você faz. Deus tem uma aliança firmada com você por aquilo que você é. Você é um com Ele. O primeiro aspecto, a justiça, está sobre Cristo. E você foi colocado sobre Cristo. Mas o segundo aspecto, a justiça, ela não é consequência da obediência, mas da fé. Não é do que você faz, é do que você crê. Olha que interessante, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, no verso 7, se você quiser abrir a sua Bíblia, porque esse verso de Hebreus é para quebrar tudo. Esse verso de Hebreus, é assim, se você tiver uma discussão com alguém que diz, cara, essa teologia é meio esquisita, você abre em Hebreus capítulo 8, verso 7, você lê junto com ele, você não precisa nem explicar, eu vou ler junto com você. Porque se aquela primeira, aqui o escritor de Hebreus está falando sobre a primeira aliança. Entenda, depois você lê o contexto, ele está falando de aliança. Ele diz, porque se aquela primeira fosse irrepreensível, então entenda aqui, ele está dizendo, porque se aquela primeira aliança, qual aliança? A aliança da lei feita com Moisés, fosse irrepreensível, nunca se teria buscado um lugar para a segunda. Vamos entender? Se a lei de Moisés fosse suficiente, não precisava ter vindo Cristo. E ele continua dizendo, porque repreendendo-os, lhe disse, eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque a lei foi suficiente para tirar os homens do Egito, mas tudo que ela pôde fazer, é fazer os homens dar volta no deserto, não com a mesma aliança que eu fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, não permaneceram, não podia, eu para eles não atentei, diz o Senhor.
O céu só pode se relacionar com o justo. Olha o que Deus está dizendo na nova aliança: eu para eles não atentei, diz o Senhor. Deus está dizendo, não tinha como firmar um vínculo profundo. Mas olha que a Bíblia continua dizendo: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até maior, porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados, das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Na primeira aliança, Deus não se atentou a eles por causa dos seus pecados. Mas numa segunda aliança, a Bíblia está dizendo, por conta de onde você está, eu não me lembrarei dos seus pecados, e nem das suas prevaricações. Dizendo, nova aliança embeleceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Entenda algo. Qual que é o projeto de Deus? Por que Deus nos justifica pela fé? Porque a justificação pela fé é te colocar em Cristo. A justificação pela fé não é melhorar você, é colocar você em Cristo. A justificação pela fé não é dar um jeito em você, é te tornar como Cristo, é te colocar dentro de Cristo, é fazer a sua vida ser a vida de Cristo, é Ele olhar para você e ver Cristo. Mas você precisa de entender, no plano original de Deus, em Gênesis, quando o homem é criado, o que Deus diz? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deixa eu dizer algo para você. O desejo de Deus no plano original era se relacionar com o igual. Eu sei que você acha que Deus olha para você. Não, o Pai, o Filho e o Espírito fala, nós queremos alguém que entre na Trindade para ser um relacionamento de igual. Nós queremos alguém que seja igual a nós. Nós queremos ser alguém. Gente, quando você vai tomar um café, você fala, estou a fim de tomar um café com alguém. Você gosta de pessoas que são iguais, que elas têm o mesmo nível de ideia. Eu gosto muito de gatos, mas eu não levo um gato para uma cafeteria, sento com ele e falo, vamos bater um papo. Por quê? Porque não é igual a mim, não tem o meu pensamento, não tem o meu tipo de mente, não tem como se relacionar com um gato nesse aspecto. E o propósito de Deus nunca foi se relacionar com um pecador, porque pecadores não têm cabeça de justos. Pecadores não podem sentar num café com a Trindade. Pecadores não podem entender o que Deus quer. Pecadores não podem ter relacionamento com Deus. Pecadores não podem entender o que Deus diz. Você só entende o que Deus fala agora na nova aliança, porque o Espírito Santo está dentro de você, porque Ele está trazendo a nós a revelação da justiça, e nós podemos entender o que Deus diz. Mas agora o fato é, como então nós podemos colocar o homem no mesmo nível que nós? Como então nós podemos fazer com que o homem tenha o mesmo nível de entendimento que nós? Então agora o homem é colocado em Cristo, e porque o homem está em Cristo, agora o homem pode se relacionar com Deus. Porque o homem está em Cristo, agora o homem pode ter a mente de Cristo. O que a Bíblia diz na nova aliança? Que agora você tem a mente de Cristo, que agora você tem o coração de Cristo, que agora dentro do seu coração, você tem o mesmo coração de Cristo, e aí o plano de Deus agora é cumprido em Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo, e agora nós podemos nos relacionar com Deus, no mesmo nível de igualdade de Deus. É por isso que no plano original a Bíblia diz, vocês são a minha imagem, conforme a minha semelhança. Por isso que Salmo diz, vós sois deuses. Você não é Deus por aquilo que você faz, você é Deus pela essência que habita dentro de você. Vocês são deuses agora. Por quê? Porque vocês podem entender o que Deus diz, vocês podem se relacionar com Deus. E aí eu acho demais, porque a Bíblia, a primeira menção desse homem justificado, que a Bíblia vai trazer, que agora é Abraão. Abraão é justificado, e a Bíblia diz o seguinte, aí você entende. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem compartilhar aos seus amigos. Sabe por quê? Porque os amigos de Deus têm a mesma mente de Deus. Os amigos de Deus podem conversar sobre assuntos com Deus. Os amigos de Deus podem compartilhar algo com Deus. Entende? A história de Deus está sendo escrita. Eu gosto muito quando a Bíblia diz que Abraão entrou na história de Deus. Abraão entrou onde? Na história de Deus, para escrever uma história, desenvolver uma história com Deus. E agora Deus disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas não posso destruir sem antes falar com Abraão. Por que Deus para falar com Abraão? Porque Abraão é justo, porque Abraão pode falar com Deus.
Abraão pode compartilhar algo com Deus. Você entende? Quando Jesus fala sobre um ambiente de oração, Jesus está falando do ambiente que você sabe que você é como Ele. E você vai diante do Pai agora entendendo, eu estou em Cristo. A sua posição agora, a maneira com que você ora, a maneira com que você vive, a maneira com que você se porta, agora é num posicionamento de entendimento, eu sou como Cristo, porque eu estou em Cristo, que eu e Cristo somos uma só coisa, porque agora no plano de Deus, eu estou em Cristo, e agora eu posso ter todo acesso em Cristo, e agora eu posso me relacionar com Deus. Eu sei que você acha legal se relacionar com Deus como um coitado, e você acha que é isso, né? Aquela coisa, olha para mim, porque eu sou miserável. Não. O Pai olha para você quando Ele olha para Cristo. E se os olhos dele estão fissurados em Cristo, os olhos do Pai estão fissurados em você. Tudo que você precisa é não sair da sua posição em Cristo. Eu estou em Cristo. Mas um terceiro aspecto da sua justificação é que a vida exterior sempre será uma expressão da vida interior. Não é o que você faz fora que define o que você é dentro, é o que você é dentro que vai definir o que você é fora. É por isso que quando você entende que você é justificado, não tem como você viver um nível e um padrão de santidade menor do que quem vive na lei. Gente, vamos ser sinceros. Deixa eu te colocar para trabalhar obrigado. É muito ruim. Toda a santidade da lei é uma santidade obrigada. Toda a santidade da graça é uma santidade voluntária, feliz. Então como que você pega quando alguém não está fazendo obrigado? Como que ele pode fazer menos? Como que ele pode servir menos? Como que ele pode frutificar menos? Como ele pode ter menos alegria? Não tem como. Por que nós cremos nessa mensagem? Porque é isso o tempo inteiro. A vida de Deus está dentro de você. Não para você tentar, mas a Bíblia disse aqui, olha, ninguém vai precisar na nova aliança ensinar o seu irmão, porque dentro dele vai estar a minha verdade pulsando dentro dele. A Bíblia está dizendo, no sentido, ninguém vai ter que te obrigar a fazer nada. Por quê? Porque agora o relacionamento é fruto de um completo envolvimento. Eu não sei para você, mas não me parece que Jesus fazia alguma coisa obrigada, gente. Não parece que era um tédio para Jesus fazer o que ele fazia. E sabe o que é legal? Toda pessoa que eu conheço que parece com Jesus não parece um tédio a vida dela. Pelo contrário, eu invejo pessoas que sabem quem são. Porque a vida delas é tão gostosa. Porque a vida delas é tão fácil. Por quê? Porque elas entenderam que agora é uma vida interior. É uma vida interior. Agora é a vida interior que me move. É a vida interior que produz prazer. É a vida interior que gera em mim prazer desse relacionamento. É muito prático. É um casamento obrigado. E agora um casamento por amor. É você estar num lugar, num ambiente. Agora como você vai se entregar menos para Jesus? A justiça que está dentro de você vai se revelar exteriormente. Não tem como nós sermos uma igreja que gosta de orar menos do que aqueles que oram por causa da lei. Pastor, alguém ora obrigado. Gente, eu vou dizer para você, eu estou quase o dia inteiro orando, praticamente, através da oração em línguas, através da minha conexão com Deus. Eu estou o tempo inteiro percebendo, Deus me ama tanto, Deus me quer tanto, Ele tem tanto desejo de mim. Quem está na lei, ele está massacrado, dizendo, eu orei só 1 hora hoje, amanhã vai ser 2 horas, e ele faz uma força, ele não ora, ele fica frustrado. Mas agora na justiça, não tem como você orar menos, não tem como você ser menos atraído, porque é algo dentro de você. Se você não tem desfrutado dessa vida, eu quero te dizer, essa é a palavra da nova aliança. Por isso não tem como abaixar o nível de santidade, não tem como abaixar o nível de consagração, não tem como baixar o nível de entrega. Por quê? Porque agora ele diz, eu estou colocando dentro de você. Você confia no poder que tem dentro de você? Você confia nisso? Deixa eu te perguntar, você é perceptível essa voz dentro de você? Porque Cristo disse, eu vou te colocar em mim, e a gente estudou esses dias, mas olha o que a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer sobre isso, eu coloquei vocês dentro de mim, em João, no capítulo 15, ele vai dizer isso, ele diz, permanecer em mim, ele está falando, vocês estão em mim agora, sabe por quê? Porque quando o Pai olha para a videira é Jesus, e essa é uma outra analogia que o próprio Jesus fez, para dizer que agora você está nele. A Bíblia vai dizer, você é um ramo que estava desconectado, mas ele te conectou nela. Não tem como falar sobre uma árvore, separando os galhos da árvore. Não, vocês estão em mim.
Mas a vida exterior vai ser uma expressão da vida interior. Não tem como você entender o que Cristo veio para fazer e o nível de justiça que você tem, e você não ter um passo a mais. Você não ter a disposição de ter uma vida com Jesus, que de fato seja uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe o que acontece? Nessa nova aliança, agora, Jesus olha para os discípulos e diz: eu não vos chamo mais servos. Gente, é muito legal ser servo, mas Jesus disse que ser servo é inferior. Foi Jesus que rebaixou o lugar do servir. É legal servir, mas Jesus diz: agora eu chamo vocês de amigos. Mas sabe o que é interessante? Mas nós olhamos em Apocalipse, nós somos a noiva que se casou com Ele. Nós somos um com Ele. E nisso, a vida exterior sempre vai ser uma expressão da vida interior. É Ele fazendo tudo por nós. Abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 8, verso 4 ao verso 8. Hoje eu fui tão marcado pela manhã, estive lá no nosso campus de São Paulo. O pastor Felipe, ele disse algo que me marcou tanto. João capítulo 8, verso 4 ao verso 8. A Bíblia diz: e pondo-a no meio, disseram-lhe, aquela mulher pega em adultério. Essa mulher pega em adultério, a gente tem uma cena. É a lei, os fariseus, a graça é Jesus, e a mulher é o pecador. Agora a gente vai entender como que alguém é justificado. Esse texto da Bíblia vai matar a questão da justificação. A lei está dizendo, Jesus, ela tem que ser apedrejada, porque a lei diz que essa mulher não é justa. E agora vamos entender qual é o posicionamento da graça diante da lei, com uma pecadora no meio. E a Bíblia diz: e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Vê a cena. Chegam com a mulher, Jesus está ali. A lei está dizendo, essa mulher tem que ser morta, porque ela não é justa. A graça está aqui, e a Bíblia diz que Jesus, ele se inclina e ele começa a escrever. E quando fazem a pergunta para Jesus, Jesus se inclina, começa a escrever, mas a Bíblia diz então, que como insistissem, então Jesus está escrevendo, e eles estão insistindo, mestre, o que fazemos? A pergunta é, mestre, essa mulher, ela não pode ser justa pela lei, porque ela pecou, mas o que fazemos? E a Bíblia diz que eles começaram a insistir, você sabe, a Bíblia não diz quantos minutos eles insistiram, e parece que os fariseus não eram gente boa com Jesus, e estava todo mundo ao redor, e Jesus, como insistissem, Jesus se levanta, e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que todos os homens, você sabe o que produz, e tornando-se, e aí então Jesus responde, tornando-se, inclinou-se e voltou a escrever na terra. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Deus deu a lei para Moisés, Deus falou, Moisés sobe, que eu vou te dar a lei. E quando Moisés sobe, Deus escreve a lei nas tábuas de pedra. O próprio Deus escreveu com seu dedo na tábua de pedra. Moisés desce, quando Moisés desce, ele encontra o bezerro de ouro, o povo com o bezerro de ouro. Então o que Moisés faz? Moisés quebra a lei. Mas depois de Moisés quebrar a lei, Deus fala, Moisés sobe de novo, eu vou te dar a lei de novo. Mas quando Moisés sobe de novo, Deus disse, eu não vou escrever com o meu dedo, você vai escrever com o seu. Você vai talhar a pedra e você vai escrever. Sabe o que ele estava dizendo? É que na antiga aliança tinha uma parte que era de Deus, mas uma parte que era do homem. Para o cumprimento da justiça tem a parte que é de Deus, mas tem a parte que é de Moisés. Moisés, eu fiz a minha parte, agora você faz a sua. Mas Jesus, a própria graça, quando a pecadora se aproxima, Ele está escrevendo na terra. Deus fazendo a sua parte. Ele se inclina, diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pela lei, agora entraria a parte da mulher. Deus escreveu, agora é você que escreve. Deus fez, agora é sua parte. Jesus já morreu na cruz, agora faz você. Mas a Bíblia diz que agora, porque Jesus está mostrando o padrão de justiça pela graça, Ele diz, a primeira parte era minha, a segunda era da mulher, mas a segunda eu também escrevo.
Sabe o que isso quer dizer? É que agora não te restou fazer nada. A questão da justiça é só crer. A questão da justiça é o entendimento agora de que para tudo aquilo que eu preciso, Cristo fez a parte dele, mas também fez a minha parte. Porque o entendimento é, em toda a lei o homem tentou fazer a parte dele, mas não foi suficiente. Eu vou te dizer, se você for sincero, em todo o tempo que você tentou fazer a sua parte, você vai descobrir que não foi suficiente. Agora, quando Cristo é tudo em mim, é por isso que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 7, eu descobri que bem nenhum tem em mim. O bem que eu quero fazer eu não faço. Sabe por quê? Porque quando ele descobre o aspecto de dizer, cara, eu não posso fazer. Em toda a lei todo mundo tentou fazer a sua parte. Deus fez a dele, a gente sabe disso. Mas todo mundo tentou fazer a sua e não foi suficiente. Paulo diz, eu sou um miserável homem, porque eu descobri que eu não posso fazer a minha parte. Sabe o que resta quem sabe que não pode fazer a sua parte? Olha aqui para mim, sabe o que resta quem descobre que não pode fazer a sua parte no casamento? Sabe o que resta para alguém que não pode fazer a sua parte nas finanças? Sabe o que resta? Alguém diz, cara, você está em depressão, levanta cedo, faz sua parte, vai na academia, faz as coisas. Sabe o que resta para alguém que descobriu, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu não consigo salvar meu casamento, eu não consigo acordar mais cedo, eu não consigo praticar o esporte? Sabe o que resta? Resta o que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20. Ele diz, agora eu descobri que a única maneira é estar crucificado com Cristo. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, você pensa que aquela renúncia, que aquela vida infeliz. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Paulo estava falando sobre a sua própria justiça. E ele está dizendo, eu descobri que a única coisa que resta para alguém que entendeu que não dá para fazer a sua própria parte, é crucificar em Cristo a minha própria justiça. E quem está crucificado está morto com Cristo, e agora pode viver a vida de Cristo, porque ele descobriu, nada me resta senão descansar em Cristo. O que você está tentando fazer ainda na sua vida? O que você está tentando fazer sua parte ainda? Paulo entendeu que me resta agora é entender, eu não posso, mas Cristo pode. Eu não tenho, mas Cristo tem. E sabe qual é a questão? A única maneira de permitir que Cristo faça por você é quando a sua tentativa está crucificada, é quando sua tentativa foi morta, e agora você pode entender, Cristo pode fazer tudo. A minha oração nessa noite é que a justiça pela fé conduza você em tudo. Pastor, meu casamento, você não pode fazer? Deixa Cristo fazer. Toda área da sua vida que você não tem a plenitude da bênção de Deus, é porque ainda você não crucificou sua tentativa. Mas Jesus estava dizendo, na nova aliança, não restou nada para o homem. A justiça que vem pela fé diz, agora deixa Cristo fazer tudo. Porque se Cristo fizer tudo, você pode desfrutar só do que Cristo pode desfrutar.